Olá, povo lindo de Jesus, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Se você não tiver também, eu creio que você está diante de um Deus que pode fazer todas as coisas e cuidar de você de uma forma surpreendente, incrível, e você pode ficar muito bem. Gente, eu tô aqui mais uma vez rompendo, como vocês já sabem, e eu queria compartilhar com vocês uma palavra que mexeu muito comigo já há muitos dias, que tem trabalhado muito no meu coração. É um assunto que a gente não fala muito por causa da repercussão, por causa da reação muitas vezes das pessoas, porque todo mundo quer justificar, mas ele é atual demais na Bíblia, ele é necessário e é algo que a gente precisa trazer luz, clarear o nosso entendimento. Eu queria falar com vocês hoje sobre pecado. Vamos lá? Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, aí no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, nós vamos ler o versículo 4 agora, e aí você permanece com a sua Bíblia aberta, porque a gente vai ler alguns outros versículos depois. Então, 2 Coríntios 4, versículo 4, diz assim: nos quais o Deus deste século, deste mundo, cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Eu ouvi uma frase, uma imagem na internet que dizia o seguinte: falar sobre pecado não está na moda, mas está na Bíblia. É uma realidade, né? E a gente não tem que se mover pelo que está na moda, a gente tem que se mover por aquilo que o Espírito nos direciona. Eu queria iniciar sobre esse versículo aqui que diz que dá pra gente um entendimento de que o Deus desse século, Satanás, o Deus deste mundo, Satanás, aquele que governa a mente daqueles que não se renderam a Cristo, aquele que governa a forma de pensar, que governa todo o raciocínio, as ideologias, aquele que governa o interior, as emoções das pessoas que não se renderam a Cristo, dos descrentes, daqueles que não têm a sua crença. E aqui eu quero fazer um parênteses e falar sobre crença. Crença não é quando você diz que você crê. Crença não é quando você concorda com algo que está na Bíblia. Crença não é quando você bota a mão no peito com muita convicção e diz: eu creio que fulano pode ser curado, eu creio que certa situação pode acontecer, eu creio. Não é só essa força que faz você proferir palavras fortes dizendo eu creio, que justifica uma fé, que justifica a sua crença. Não. Crença é confiar no Deus da Bíblia. Crença é você ter total certeza, convicção, independente do que os seus olhos veem, independente daquilo que você espera, independente daquilo que você analisa, mas consegue descansar e confiar. Crença é quando você confia de todo o seu coração. Porque é muito fácil você dizer que crê, é muito fácil você dizer que concorda, mas não é fácil você confiar. Então, a nossa fé, a nossa crença está baseada na confiança que nós temos em dizer: eu creio em Jesus, eu creio que Ele deu a vida por mim, eu creio que Ele me resgatou e Ele vai me levar para um outro lugar. Ele vai me levar para uma nova realidade, para uma nova vida, por causa do sacrifício e do amor dele por mim. Então, fechando parênteses aqui sobre descrentes, não é só aquele que não crê, porque existem aqueles que creem, mas não creem da maneira certa, ok? Então, os descrentes pode ser também aquele que diz que crê, ok? Só pra gente
firmar esse conhecimento aqui. Então, o Deus deste século, ele cegou, o Deus que está imperando neste mundo, ele cegou o entendimento dos descrentes, para que não resplandeça a luz do Evangelho, para que eles não entendam, não reconheçam a glória de Cristo. Então isso acontece de uma forma muito sutil, e é essa forma sutil que está proliferando cada vez mais. A gente vê isso demais na internet, a gente vê isso demais nos discursos das pessoas. A gente vê e elas ainda usam o nome de Deus, porque, como eu disse, descrente não é aquele que diz que não crê, é aquele que crê de maneira errada. Então, as pessoas estão usando de uma forma sutil a oportunidade de pecar, sem dizer esse nome, porque o nome está um pouco banalizado, pecado. Isso ofende algumas pessoas. Quando a gente diz assim, ó, tal comportamento é pecado. Ah, mas aí você está me ofendendo porque eu pratico isso e eu não acho que é pecado, eu não considero pecado. E aí a pessoa começa a dar toda uma justificativa, ela começa a falar sobre aquilo que ela acha na concepção dela, independente do que a Bíblia diz. Ok, encontramos um erro então sobre o pecado e aquilo que o Deus desse século, com D minúsculo, está fazendo no entendimento das pessoas, daquelas que se dizem crentes, aquelas que dizem crer. Está transformando o entendimento delas para o bel prazer delas. Esse é o cuidado que nós temos que ter, porque será que esse tipo de discurso não está na nossa boca? Será que você não justifica algum pecado na sua vida para fortalecer algo que você não quer abrir mão? Para fortalecer algo que você não quer deixar? Para fortalecer uma vida que vai te levar a ser independente e aí é o início de uma vida de pecado? Porque o pecado em si não é o ato. Vamos dar alguns exemplos aqui. Uma vida promíscua, uma vida de libertinagem, uma vida de bebedeiras sem controle, enfim. O pecado em si não é esse tipo de atitude, essa ação. O pecado em si é você bater no peito e dizer: eu sou o dono da minha vida, eu sou dona da minha vida, eu faço o que eu quiser da minha vida e não devo satisfação para ninguém. Pois bem, quando você tem essa atitude, você está dizendo: quem manda sou eu, Deus não tem nada a ver com isso, eu não devo satisfação a Ele, eu faço o que eu quero. Você está cometendo o maior dos pecados, se é que existe, né? Mas você está dando início a uma vida independente. Você está dizendo que você sabe mais do que Deus. Você está dizendo que você conhece mais e você tem mais condições de governar a sua vida do que o Espírito de Deus. Você está iniciando o declínio da tua vida. Às vezes é sutil, gente. Às vezes você não fala com tanta arrogância assim. Mas você diz: não tem nada a ver. Você nem procura saber. E às vezes o seu nada a ver ofende a santidade de Deus. Às vezes o seu nada a ver ofende um princípio bíblico. E você não percebe o quanto isso pode fazer mal para você e para o seu relacionamento com Deus. Então, nós precisamos entender se o Deus desse século também não está trabalhando na nossa mente a ponto de deixar banalizada essa palavra no nosso entendimento. Será que você estamos banalizando o que é pecado? Será que o pecado tem feito parte da nossa vida e ao invés de nós lutarmos contra ele, nós estamos deixando ele entrar, sentar na sala da nossa casa e permanecer lá junto com a gente tomando um cafezinho? E a gente servindo a ele? Por quê? Porque de forma sutil ele pode estar lá dentro e a gente não está percebendo. Então
Então eu queria ler com você aqui também. 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9. Diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Eu li até o 10, tá? Então começa da ideia de que a gente não declara que a gente não peca. Porque se a gente fizer isso, a gente já pecou. Nós nascemos do pecado. Então, a nossa essência é uma essência de Adão, caída. Ou seja, eu preciso me voltar para Deus, eu preciso ter regeneração do amor de Deus na minha vida para que eu saia de um estado pecaminoso e vá para um estado de alguém que é purificado por Deus. Isso não significa que eu não peque, como nós lemos aqui. Porém, nós não vivemos mais uma vida de constante pecado, porque a Bíblia diz que quem peca e vive no pecado, vive pecando, é escravo do pecado. E é essa a diferença. Nós hoje, depois de Cristo na nossa vida, nós não somos mais escravos do pecado. Nós caímos, nós pecamos, mas nós temos a consciência de nos redimir, de nos arrepender e voltar para o correto, voltar para o centro da vontade de Deus e não permanecer no pecado. Quando você não tem forças para sair do pecado, quando você não decide, quando você não quer sair do pecado, é porque você está sendo escravizado pelo pecado. E esse é o problema. Você não deve. E olha só também o que a Bíblia fala em 1 João 3, versículo 8. Mesmo livro, só que agora o capítulo 3 e versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Enfim, gente, olha o que a Bíblia fala. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Às vezes a gente não quer falar sobre essa verdade, né? Ah, não, diabo, não tem nada a ver com o diabo. A realidade é essa, a verdade é essa. Existe diabo sim, existe inferno sim, existe pecado sim, existe aquilo que para Deus é certo, é errado, existe aquilo que para Deus está dentro e está fora dos princípios, existe aquilo que para Deus ele apoia e aquilo que ele não apoia. E aonde está a nossa vida diante disso? Qual é a sua posição diante disso? E eu quero finalizar esse vídeo aqui porque eu não quero dar a ênfase para o pecado. Pelo contrário, eu quero dar a ênfase para a glória de Deus. Porque pecar, a gente vai cair. Mas o que a gente tem que fazer? Mateus capítulo 5, versículo 16. Por favor, leia esse versículo comigo. Escreve ele na sua geladeira, deixa ele no seu espelho, carrega ele aonde você for, na tela do seu celular, que esse versículo esteja vivo dentro de você, que você lembre desse versículo e se cobre para viver a verdade desse versículo todos os dias. Olha o que diz, Mateus capítulo 5, versículo 16, diz o seguinte: assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifique o Pai de vocês que está nos céus. Gente, vergonha tem de sobra por aí. Vergonha para o nome de Deus. Escândalo tem demais por aí. O que não tem muito ou o que precisa ficar mais visível é isso. Nós precisamos fazer com que a luz dele que está em nós brilhe o bastante. Sabe qual é o nosso problema, gente?
O nosso problema é que quando nós estamos no mundo, nós somos ferozes, nós somos leoas, leões, somos fortes, somos valentes, temos coragem, vamos para a internet, defendemos um ponto de vista, uma ideologia, brigamos por ela. Aí a gente se converte, a gente vira um gatinho. A força do leão acaba, aonde, na verdade, ali a gente deveria usar o triplo para a glória de Deus, para mostrar as boas obras. O que acontece com o povo de Deus? Que deveria manifestar a luz, a glória de Deus de forma poderosa, escancarada. A internet é o maior veículo, é o maior lugar que nós devemos evangelizar, porque quantas pessoas estão se levantando para fazer vídeos horríveis, deturpando a palavra, colocando Jesus da maneira deles, porque o que impera é a fala de que Deus é amor, e é só isso que acontece. Eles não conhecem Deus de forma profunda. Eles não conhecem o princípio daquilo que agrada e alegra o coração do Senhor. Nós que conhecemos, damos mais ênfase para uma vida muitas vezes de pecado. Dá uma olhada no seu feed, dá uma olhada para as roupas que você posta, dá uma olhada para as palavras que você usa. Quem olha o seu Instagram, quem olha o seu Face, os seus status, aquilo que você posta, e entende que você brilha para quem? Para você mesmo? Entende que você brilha para quem? Para qual luz? Para qual glória? Quando você fala do seu desempenho, quando você fala daquilo que os seus braços podem fazer, quem está brilhando na sua vida? Gente, acabou o tempo da gente mostrar que a glória não é para o pecado, que a glória não é para os erros, para os escândalos, a glória é para que a obra de Cristo na nossa vida ganhe força, ganhe luz, brilhe nas trevas. Passou da hora de nós mostrarmos isso. Passou da hora de nós deixarmos de sermos gatinhos e voltarmos a sermos leões. Só que agora com o leão da tribo de Judá, de verdade. Eu quero te encorajar a você deixar de ser frouxo, frouxa, a deixar de ser mimadinho espiritualmente, a deixar de ser medroso, medrosa e manifestar a luz. Nós falamos aqui sobre o pecado, sobre o Deus deste mundo que tem cegado o entendimento dos descrentes. Falamos aqui sobre o que é pecado, mas também falamos que ele perdoa e também falamos que ele é aquele que manifesta poder e luz sobre nós. Então eu quero te convocar, você que é crente, não porque diz, mas porque confia. Você que é crente em Jesus, que entregou a sua vida, que entende que você não tem condições de viver uma vida somente para satisfazer a si, mas que você deseja satisfazer a vontade de Deus, você precisa se manifestar. Você precisa manifestar a sua luz. Você precisa manifestar as boas obras que você deve praticar. Então eu quero te encorajar a fazer algo diferente para que o nome de Cristo seja glorificado. Acabe com o pecado na sua vida. Extermine o pecado da sua vida. Dê tchau para o pecado. Até quando ele vai te dominar? Diga adeus para o pecado. Adeus! E comece a manifestar as boas obras. Aquelas que Cristo fez em você. As pessoas precisam olhar para a sua vida e ver que Jesus é a sua alegria. Essa tristeza o tempo todo no seu rosto, esse ombro curvado, essa cara baixa, não demonstra que você tem Jesus. Essa vergonha, essa timidez, esse jeito envergonhado de ser, não demonstra Jesus. Ah, mas eu sou tímida. Tudo bem, dentro da sua timidez, trabalhe para Jesus, porque a sua timidez não pode privar você de brilhar a luz das boas obras
de Cristo na sua vida. Amém? Então, que você seja encorajado a trabalhar de verdade para que Cristo seja glorificado. A primeira coisa é retirando o pecado. Luta. Como diz aí, eu que lute. Então, você que lute para tirar o pecado da sua vida. Não olha para Deus com cara de coitadinho e fique esperando, Senhor, eu não consigo, eu tô fraca, eu não tenho forças. Você tem sim, você consegue. Se você decidir, você consegue. A questão é, muitas vezes a gente não quer, a gente não decide porque convém para nós. Se hoje você decidir de verdade abrir mão de uma vida de pecado e manifestar a luz do Espírito de Deus, das obras, das boas obras de Deus sobre a sua vida, você só precisa de uma coisa: decidir. E hoje eu te convido, decida. Decida. Não deixa para depois. Não deixe para depois. Amém? Essa era a palavra que eu queria compartilhar com vocês hoje. Eu espero que você seja impulsionado por ela, tocado, porque não é a minha, é a palavra de Deus. E ela por si só faz um resultado tremendo na nossa vida. Mas que você seja amplamente abençoado, fortalecido e acredite, se existe uma pessoa, 2, 3, algumas pessoas que conseguem, olha para você e diz, eu consigo. Se fulano consegue, eu consigo. No poder do Espírito, na força do Senhor, a gente consegue. Amém? Deus abençoe sua semana, Deus abençoe seu dia, que você seja fortalecido com essa palavra. Manda um beijo para Jesus aí, se você recebeu essa palavra e está com seu coração aberto. Beijo, Jesus. Beijo, Deus abençoe.